Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 16 minutos e nós estamos ao vivo pelo canal HIT Notícias. O Acontece Agora está no ar. E vamos conferir o que acontece agora com os destaques do dia. Direto aqui para a Folha de São Paulo, o governo anuncia corte de 4.000 cargos e deixará espaço para revisão da meta fiscal. Passando para a agência Reuters, déficit primário em 2016 deve ser maior que o previsto, é o que disse o novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. E no Estadão, o governo reconhece que déficit em 2016 será superior a 96 bilhões de reais. No Globo, o ministro Jucá anuncia corte de 4.000 cargos comissionados. Bom, e nós vamos ver o que acontece agora ao vivo pela TV NBR, já que o novo ministro, na verdade, o novo governo assumiu, Michel Temer, e junto com ele novos ministros. Na manhã de hoje, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou um pouquinho, nós vamos ouvir logo após, mas a gente vai direto para a NBR agora para ouvir o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Vai facilitar o diagnóstico, economizar recursos, né? E, com isso, nós poderemos otimizar os serviços prestados com os mesmos recursos que temos. O software é do município de Maringá, está disponível para qualquer município do Brasil, é só pedir e ele será cedido. Então, assim como esse, lá os nossos médicos receitam em prontuário eletrônico, né? Então, o médico está fazendo a prescrição, já sabe lá na farmácia que vai ser requisitado aquele remédio que ele prescreveu, tem o horário de cada consulta, então nós controlamos o cumprimento de horário. É possível fazer um sistema adequado, né? É possível melhorar, e nós temos muito para melhorar também lá em Maringá, mas já temos um sistema muito mais avançado do que outras cidades. Por isso que eu disse, vamos garimpar os diamantes, né? Quando conseguirmos informação completa de todos os gastos do SUS, integradas em um único sistema, nós poderemos identificar cidades que produzem com um mesmo recurso mais ou menos serviços. Aquelas que produzem mais serão exemplos a ser ensinados aos demais. É bem simples, nós estamos, numa época de crise como essa, não precisamos propor nada mais do que eficiência, né, criatividade e copiar o que dá certo. Sim, esses eu vou buscar. O que estava previsto no orçamento, nós vamos buscar o financeiro, a liberação, o descontingenciamento dos recursos no orçamento e o financeiro para cumprir, né? Eu só não estou aqui prometendo, por enquanto, encontrar outras fontes de financiamento. Eu vou buscá-las, mas não vou colocar isso como uma meta, porque o momento não é para esse tipo de proposta. Nós, por enquanto, vamos gastar com eficiência o que temos. Ministro, boa tarde. Daniel Djuto, do SBT. Gostaria de saber do senhor, fazer 3 perguntas. A população quer saber, numa mudança de governo, mudança de ministro da Saúde, na prática, nesses próximos 180 dias, nesses 6 meses, a pessoa vai poder ver no hospital uma queda no tempo de espera por uma consulta, numa cirurgia, vai ter diminuição de fila? Em termos práticos, o que a população vai poder ver agora nos hospitais? Vai poder contar, sim, de fato, com a saúde pública? Tem essa esperança? Que recado que o senhor possa passar para... Como eu lhe disse, o Ministério define uma política, quem executa esta política lá na ponta são os estados e os municípios, né? Quase a grande maioria são os municípios. Eu não posso responder por eles. Não posso responder pelas universidades, que têm os seus hospitais universitários, que cada reitor cada universidade tem autonomia de gestão. Nós não conseguimos ir lá e determinar, nem o prefeito, nem o reitor, né, nem o governador, que eles façam assim ou assado a prestação do serviço. O que nós podemos fazer é escolher os modelos que estão produzindo resultados, estão produzindo eficiência, bom custo-benefício, e levar como modelo para essas pessoas. E nesta rede de educação à distância que eu estou propondo, nós poderemos transmitir um pouco dessas boas práticas para que elas sejam repetidas. Mas infelizmente, o Ministério não pode se
não pode se propor a melhorar o atendimento porque não temos ação direta sobre ele. A questão da CPMF, o senhor havia dito que já não conta com esse recurso para esse ano, mas o senhor vai defender essa bandeira daqui em diante, de que haja essa cobrança da CPMF, que os recursos venham, de fato, para a saúde? Eu falei que não conto para esse ano porque não há tempo de aprová-lo, passar a noventena e começar a ser cobrado neste ano. A decisão sobre se o projeto da CPMF que está no Congresso vai ou não ser tramitado é da área econômica do governo. Isso tem que ser tratado com o ministro Meirelles e o ministro Jucá. Eu não trato de política fiscal. Última pergunta. Nos últimos 3 ministros, eram médicos, de fato. O senhor tem uma vasta experiência mais em gestão, em engenheiro. Queria saber como o senhor pretende preencher essa lacuna, no caso, no campo mais técnico, na sua gestão agora. Com os técnicos. São muitos aqui, conversar mais? Muito qualificados, né, com a interlocução que eu já me propus a fazer com a Associação dos Médicos, com os servidores públicos, que são fundamentais nessa prestação de serviço, com a academia, e com todas as categorias, os conselhos federais das categorias, e também com o CONASENS, o CONAS e o Conselho Nacional de Saúde, que inclusive são deliberativos, né? A tripartite é uma negociação que exige muita atenção nossa, porque o que se propõe nesse conjunto tem que ter capacidade, tem que ter efetividade. A gente pactua aquilo que a gente acha que pode entregar à sociedade. Foi aprovado recentemente o PPA, na sexta-feira passada, né? antes da nossa posse no Conselho Nacional de Saúde. Tem metas lá muito ousadas, né, Genor, que nós vamos ter que conversar, reavaliar e ver como que poderemos alcançar as metas que estão lá estabelecidas, né? Mas eu acho que o desafio é um bom desafio, mas é uma articulação. Antes de tudo isso, eu vou poder fazer uma articulação com os que executam o serviço de saúde lá na ponta, para que a gente possa ter a melhoria da qualidade do serviço. Nós vamos encerrar aqui a entrevista e vamos aqui para o quebra-queixo. Eram 10 minutos, já demos 20 minutos. Viu? Pode deixar ele fazer a pergunta, nós já vamos. Não tem problema, fique à vontade. Pode falar. Bom, nós estamos acompanhando ao vivo a entrevista coletiva agora do ministro da Saúde, o Ricardo Barros, ele que é do PP, foi empossado na noite de ontem no novo governo de Michel Temer, e há pouco ele foi questionado com relação à volta da CPMF. Vale dizer aqui que essa questão da CPMF, na verdade, o tributo cobrado pelos consumidores no uso do cheque, ele deveria ser repassado para a saúde. Um tributo que está suspenso já há algum tempo, mas que já, quando Dilma ainda estava no governo, ela prometeu que a CPMF voltaria. Mas não deu tempo disso ser aprovado no Congresso, e por isso mesmo que o ministro Ricardo Barros foi abordado com relação à volta ou não da CPMF, um tributo para que seja revertido o dinheiro na saúde. Só que a gente já sabe que esse dinheiro já foi desviado para outros ministérios, enfim, para outras finalidades. E aí, em resposta, o ministro Ricardo Barros acabou dizendo que isso só compete agora, uma decisão fiscal que compete, portanto, ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Bom, vamos continuar ouvindo mais um trecho da entrevista coletiva do ministro da Saúde. Nada mais, né, é prioridade, e esses recursos são exclusivos. Esperamos que no ano que vem possamos repetir essa emenda. Há recursos no orçamento para essas ações que estão previstas, né, e nós queremos manter esses recursos. Quando eu falo em otimizar, ampliar o combate ao mosquito, eu estou falando da minha convocação aos senhores prefeitos para multar aqueles que mantêm os focos do Aedes aegypti nas suas casas, e continuar investindo na pesquisa de combate ao mosquito, tanto nas vacinas. A Fiocruz tem lá 300 milhões de reais já alocados para o desenvolvimento da vacina, o Evandro Chagas também, e temos acordos internacionais, temos o Butantan, temos aí várias frentes, vamos dizer assim, de tentativa de combater os efeitos do mosquito, mas eu aí, né, dentro da minha formação, vamos na causa. Se temos que gastar energia, vamos gastar na causa e não na consequência. É a minha visão, embora não serão suspensos todos os investimentos, que são muitos, feitos em pesquisas
de vacinas e de controle dessas doenças. A outra pergunta é com relação à qualificação permanente, que o senhor diz de mais de 4 milhões de profissionais da área de saúde. A gente sabe que qualificação exige custo, né, de alocação de custos. Então, eu queria saber também como é que o senhor pretende atingir essa meta dentro desse orçamento. A Unasul já capacitou milhares de servidores e vai continuar capacitando, né? Eu quero, além dos cursos de educação permanente, eu quero propor curso de educação à distância, né? As pessoas que a Unasul faz, que eu quero ampliar. Acho que é por aí que nós vamos conseguir melhorar esta qualidade do servidor público e, consequentemente, a qualidade do serviço público. Nós podemos e devemos investir, os recursos estão previstos, estão no orçamento e a Unasul já está fazendo essa qualificação. Olá, ministro. Eu sou Rafael do Valor Econômico. Gostaria de saber a posição do senhor sobre a oferta de planos individuais de saúde, né? Parece que há uma demanda, há pessoas interessadas em fazê-lo, mas as operadoras não têm interesse em oferecê-lo por conta da política de reajuste. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha que pode ser feito nesse sentido. Os planos corporativos, vamos dizer, a análise de risco dos planos corporativos é menor, né? Você tem uma base maior de contribuição e dilui esse risco entre todos aqueles que contribuem. Então, evidentemente, as operadoras procuram, vamos dizer assim, induzir a esses usuários a se filiarem a um determinado grupo, né, a se associarem a um determinado grupo que tem o plano, paga mais barato a sua mensalidade, mas também para o operador o risco é menor, né, no conjunto daquele grupo de segurados. Isso é uma questão de escala, né? Atacado e varejo. Então, eu acho que isso é uma tendência de mercado. Eu não acredito que nós aqui possamos induzir os planos ou obrigar os planos a ofertar esses planos individuais, embora eles existam, apenas eles vão ficando proibitivos na medida em que encarecem muito. Bom, nós estamos acompanhando então ao vivo mais uma entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, né? De manhã nós tivemos a entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, agora a entrevista com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, ele que é do PP e compõe agora o governo Michel Temer. Ele falou há pouco sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, diz que vai continuar combatendo e principalmente com as doenças que estão acerca do mosquito e também com relação à com relação à qualificação de pessoas na área de saúde, o ministro garantiu investir em cursos à distância. Ele já deve estar terminando essa entrevista coletiva, vamos ouvir aí mais um trecho. Acesso a um serviço de qualidade. Então, a Agência de Saúde Suplementar, eu vou me inteirar desse assunto, eu estou falando do conhecimento meu como usuário e como empresário, eu sei, como contratante de serviço, mas eu vou procurar me dedicar, não tive tempo de trabalhar nessa área ainda. André de Souza, do Jornal o Globo. Ministro, primeiro, se o senhor pretende manter os secretários e diretores da pasta. Também gostaria de saber se, em relação ao combate ao mosquito da dengue, se, no caso daqueles imóveis não fechados, mas em que há moradores e que os moradores se recusam a deixar os agentes de saúde entrarem, se o senhor defende a entrada à força também nesses imóveis, e a opinião do senhor sobre a liberação da pílula do câncer, que correu sem que ela passasse por todas as etapas de testes que são exigidos para, em geral, os produtos de saúde. Sobre o que do câncer? Sim, a pílula do câncer. Desculpa, eu não tinha entendido a palavra. Bom, por partes, né? Primeiro, você falou dos secretários. Eu estou aqui representando o Partido Progressista. Fui indicado ao presidente Michel Temer para representar a nossa bancada de 51 parlamentares na sua equipe de governo. E coube a indicação deste grande desafio que eu espero suprir da forma adequada. A Casa Civil nos orientará sobre a manutenção ou não destes colaboradores, todos valorosos, aliás, muito bem, muito qualificados, né? Tenho excelentes referências sobre todos os que estão prestando a sua colaboração aqui no Ministério de Saúde,
mas eu tenho que aguardar uma orientação da Casa Civil sobre eventuais substituições que ocorram por conta dessa articulação política e dessa nova base ampliada que o governo Temer estabeleceu, né, de 2/3 de deputados e senadores, e que certamente precisa manter para fazer as reformas que o país precisa. Então, eu não posso... Nós estamos acompanhando ao vivo pela TV NBR o ministro da Saúde, Ricardo Barros, ele que compõe agora o novo governo Michel Temer. Bom, e mais cedo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que uma das principais medidas deste novo governo é garantir a retomada da confiança e que a dívida pública permaneça estável. Meirelles afirmou ainda que o governo tem pressa, mas é importante que as medidas sejam definitivas. Qual é o fator principal da queda da confiança? Existiram alguns fatores, por exemplo, a questão política. Não há dúvida que é a incerteza política. Mas existiram fatores objetivos. O mais importante deles, na minha opinião, é a insegurança em relação à sustentabilidade futura da dívida pública, isto é, a capacidade do Estado brasileiro de continuar se financiando no futuro, na medida em que a trajetória de elevação da dívida pública é claramente insustentável a longo prazo. Portanto, não há como não se enfrentar essa situação diretamente e sinalizar uma reversão desse processo de subida da dívida pública. A reversão se dá por medidas concretas que, mesmo que não tenham efeito imediato, passam a ter efeitos no futuro. Em resumo, o problema não é o prazo do efeito das medidas, o problema é o prazo das propostas e aprovações e implementação das medidas. Isto é muito importante. Bom, o ministro da Fazenda ainda disse ao vivo sobre o que pretende fazer com os programas sociais do governo anterior de Dilma Rousseff. Em relação a projetos em andamento, de novo, todos serão analisados individualmente para se fixar uma posição em relação a cada um. Em relação a direitos da Previdência, a ideia é que se respeite, evidentemente, direitos claramente adquiridos, apesar de que é importante dizer que direito adquirido é um conceito muito preciso. E isso não prevalece sobre a Constituição. Estou falando do ponto de vista estritamente jurídico. Agora, certamente, o importante é preservar o maior direito do cidadão e da cidadã, que é receber a aposentadoria, né? Em que, de fato, o Estado seja solvente para que ele ou ela possa receber o seu direito no devido tempo. Mas não há dúvida, o presidente mencionou hoje de manhã que os programas sociais serão mantidos, não há dúvida, inclusive porque, se nós olharmos no panorama geral e no quadro geral das despesas do setor público brasileiro, os programas sociais representam uma parte menor. A questão do déficit da Previdência é outra coisa, é uma coisa, de fato, muito relevante. Bom, vale ainda dizer que o novo ministro da Fazenda afirmou como é que o governo está, só que isso não pode continuar. O Congresso, em última análise, reflete a sociedade brasileira. E a minha avaliação é de que a sociedade brasileira está amadurecida para medidas de ajuste importantes. O que não é possível, na experiência de todos, é continuar como está. Então, eu acho que a população, e, em consequência, o Congresso, estão preparados para ouvir uma avaliação realista, correta, honesta do cenário e, de fato, o que é necessário fazer para que, de fato, nós possamos ter a volta da criação de empregos e da recomposição da renda. Portanto, o sistema político brasileiro funciona de uma determinada maneira que leva um número razoável de partidos e tudo bem. Eu acredito que esses partidos representam a sociedade e esse governo tem uma capacidade que me parece bastante relevante e de pessoas muito experientes no Congresso e na negociação com o Congresso e, portanto, eu tenho segurança de que nós seremos bastante eficazes nesse processo de mostrar ao Congresso e à sociedade o que precisa ser feito.
E eu acredito que o país está amadurecido para isso, seja do ponto de vista congressual, seja do ponto de vista da sociedade como um todo. Um outro assunto muito debatido e de interesse de todos é sobre a Previdência Social. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, bateu em cima disso, dizendo que esse benefício é um direito, claro, e deve permanecer. Só que já adiantou que fará, sim, algumas reformas na Previdência. É importante deixar claro, portanto, quais serão as reformas que deveremos endereçar neste início de governo. Certamente a reforma previdenciária é uma delas, a reforma da Previdência é uma necessidade evidente na medida em que, mais importante até do que alguém saber o valor em moeda de hoje do que será o seu benefício daqui a alguns anos ou com que idade ele se aposentará, mais importante que isso é ele ter segurança de que ele vai receber a aposentadoria, né? E para isso é necessário garantir a solvência do sistema de previdência brasileiro. Vemos aí o caso já de alguns estados, vimos isso em muitos países, onde faltam recursos para pagar as obrigações da Previdência. Portanto, a Previdência tem que ser autossustentável ao longo do tempo, ou o governo precisa, em última análise, ter condições de fazer os aportes, se necessários. Em resumo, é importante que exista a solvência do Estado. Portanto, o equilíbrio fiscal é absolutamente fundamental. Portanto, eu gostaria de dizer que isto está na pauta de prioridades. Agora, evidentemente que isso é um detalhamento, tem vários grupos técnicos aí que estão trabalhando e que vão endereçar essa questão. Vamos compatibilizar, consolidar todos os estudos em andamento, fazer as negociações necessárias e apresentar no devido tempo. Bom, e os jornais estrangeiros expressaram também hoje sobre a troca de governo no Brasil após o afastamento da presidente Dilma Rousseff, aprovado pelo Senado brasileiro. Olha só, The New York Times criticou o desempenho de Dilma como política e líder, mas afirmou que não há evidência de que ela tenha abusado do poder para ganhos pessoais, enquanto muitos dos políticos que orquestraram sua saída foram implicados em um esquema gigantesco de propina e em outros escândalos. Para o britânico The Guardian, o verdadeiro problema é o modelo político brasileiro, classificado pelo jornal como falido. Já o El País classifica as pedaladas fiscais de má prática, mas destaca ainda que ela foi usada pelos antecessores de Dilma no cargo e por governos democráticos de outros países. Bom, e a gente volta agora para você aí ouvir mais um pouco do trecho da entrevista coletiva do Henrique Meirelles. A gente estava falando há pouco sobre isso e agora ele falou sobre a volta do equilíbrio fiscal. O governo garante que precisa, sim, alterar os tributos. Já tem ideia de valores e de quando essas multas vão ser? A economia volte a crescer de forma sustentável, em níveis mais elevados, é importante que nós temos como meta uma diminuição do nível de tributação da sociedade brasileira. Em dito isso, a prioridade hoje é o equilíbrio fiscal, isto é, a estabilização do crescimento da dívida pública. Então, não há dúvida de que, caso seja necessário um tributo, ele será aplicado, mas certamente temporário, ou será proposto, mas certamente temporário. Por quê? Porque, de novo, sabemos que o nível de tributação já é elevado e que isso é um fator negativo para o crescimento econômico, um nível de tributação dos mais elevados entre os países emergentes. Portanto, não há dúvida de que devemos ter como meta uma diminuição do nível tributário como percentual de produto. No entanto, vamos, evidentemente, que dar prioridade à questão da dívida pública e do seu crescimento a níveis insustentáveis.
Bom, e como os novos ministros do governo Michel Temer foram empossados ontem à noite, muitos deles estão realmente falando com a imprensa em coletivas. Há pouco nós falávamos sobre o Ricardo Barros, ele que é o ministro da Saúde do PP, e ele mais uma vez faz um pronunciamento agora ao vivo pela TVNBR, a imprensa. Estão conseguindo melhores resultados, melhor relação custo-benefício e replicar essas experiências aos demais prefeitos, informados de como se pode, com recursos disponíveis, produzir mais resultado de mais qualidade à população. Ministro, a gente já sabe que mais claro a questão da pílula contra o câncer que o senhor falou lá dentro? Qual a sua posição? A Anvisa está tomando todas as providências para que não haja risco à saúde pública na venda, na comercialização das pílulas, que foi autorizado por lei no Congresso Nacional. Então, cabe à Anvisa tomar todas as providências para que isso não cause mal à população. Essa é a diretriz que está sendo adotada. O Ministério vai regulamentar essa lei? Como é que vai ser feito isso? Nós vamos aguardar o resultado dessas pesquisas. Nós temos que ter a certeza de que a pílula, na pior das hipóteses, não faça mal a ninguém. E o senhor acredita que ela é eficaz? Qual que é a sua posição? Eu não tenho opiniões técnicas sobre isso, há uma divergência entre os técnicos. Ministro, sobre o Mais Médicos, vai mudar alguma coisa no programa? Você vai ampliar? O Mais Médicos será mantido com uma política de incentivo a médicos brasileiros participarem do programa. Esta é a política que estará estabelecida para que nós possamos manter o Mais Médicos, atender o pedido dos prefeitos, que através da Confederação Nacional dos Municípios solicitou a prorrogação do programa. Eles estão satisfeitos com esses médicos dando expediente, morando nas suas cidades, nas suas pequenas cidades, e querem que eles permaneçam. O que nós fazemos daqui para frente? Incentivamos que brasileiros participem do Mais Médicos. As últimas 2 chamadas do programa Mais Médicos, só brasileiros participaram. Vamos incentivá-los. Mas podem criar quotas ou proibir estrangeiros de participar? Não, nós vamos incentivar os brasileiros a ocupar esse espaço. Nós já fizemos as 2... Não. A chamada será mantida como ela é. Nós estamos incentivando médicos brasileiros a participar do programa. Não haverá nenhum tipo de discriminação na chamada, até porque na última chamada foram 11 mil candidatos e 3 mil contratos. Então, há sim uma grande quantidade já de médicos brasileiros que acordaram para o Mais Médicos como opção de vida, como opção de carreira para as suas vidas. Eu acho que isso é muito positivo, portanto, não tenho nenhuma dúvida que nas próximas chamadas os brasileiros comparecerão para ocupar as vagas. Mas o incentivo é pelo discurso ou vai ter uma medida prática no programa? É pelo convencimento. Ministro, qual o seu grau de preocupação hoje com o avanço de dengue, chikungunya, zika, com relação às Olimpíadas? Qual alerta? Nós temos um compromisso com as Olimpíadas. Aliás, o Ministério já tem ambulâncias e outros equipamentos comprados, alocados especificamente para esse período. Vamos cumprir. O presidente Temer, hoje, na reunião ministerial, convocou para a semana uma reunião com todos os ministérios envolvidos com Olimpíadas para que o Brasil esteja completamente pronto para receber esse evento, que é um evento de repercussão mundial. O mundo inteiro estará olhando para o Brasil, mais de 80 chefes de Estado virão ao Brasil e nós precisamos cumprir totalmente os compromissos assumidos quando concorremos, nos candidatamos a receber as Olimpíadas. Essa é uma determinação que o presidente tomou e convocou reunião para a semana que vem para ter a certeza de que tudo estará em ordem. Mas o estrangeiro pode vir tranquilo, sem medo de zika? Sem nenhuma dificuldade. O estrangeiro pode vir tranquilo, nós estaremos num período de redução dos mosquitos, porque estará mais frio, naturalmente, e também porque as medidas de combate estão em andamento e estarão especialmente definidas para o evento Olimpíadas. Todos podem vir tranquilamente para participar e para assistir. Os brasileiros também ao Rio de Janeiro para ver esse grande espetáculo que são as Olimpíadas. O senhor discorda do comunicado da OMS, que soltou ontem, sobre orientações a quem for vir ao Brasil, ao Rio de Janeiro durante os Jogos, que eles recomendam aos atletas e aos turistas? Bom, nós estamos acompanhando ao vivo pela TVNBR a entrevista
agora ao vivo do novo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Há pouco ele foi questionado sobre os Jogos Olímpicos e também o combate ao mosquito Aedes aegypti. Garantiu que, mais à frente nós estaremos aí com um clima mais quente, mais frio, desculpa, e, portanto, também vai continuar no combate do mosquito Aedes aegypti. Ele já tinha comentado isso anteriormente na entrevista de hoje ainda e foi questionado sobre o programa Mais Médicos. Garantiu, portanto, que os médicos brasileiros podem sim participar desse programa e esse é um investimento no momento. Você vai tentar excluir alguns outros programas ou não? Vai tentar conseguir mais verba para lidar com isso? Como é que vai ser? Eu vou trabalhar junto à equipe econômica para que seja descontingenciado o orçamento da saúde e os recursos financeiros sejam liberados. Evidentemente que o Ministério atua desde o início do ano em regime de contenção de gastos e está gastando exclusivamente os valores que estão sendo repassados, 7 bilhões e 200 por mês para a manutenção do sistema de saúde. Esses valores estão sendo gastos exatamente sob o rigor de não gerarmos mais passivo, mas eu lutarei para que os recursos sejam descontingenciados e liberados. O que nós contratamos, nós queremos cumprir. Haverá aumento liberado desses recursos? Não. Eu espero que sim. Por enquanto, o governo liberou esses 7 bilhões e 200 por mês, nós estamos executando exatamente esse valor, estamos preparados para ir até o fim do ano com esses números, mas eu vou lutar para que os recursos já previstos no orçamento sejam liberados, porque esses não são os recursos previstos. Há uma contingência sobre eles. Não estou falando em aumentar os recursos para a saúde, estou falando em liberar aqueles que estão previstos no orçamento. Ministro, a pasta precisa dos recursos provenientes de uma possível aprovação da CPMF? A pasta precisa do financiamento que for autorizado pela equipe econômica do governo. O governo é um todo, né? Se o governo entender que precisa ampliar a arrecadação, ele fará da maneira que entender que pode, num pacto com a sociedade, receber a confiança de todos para que essa arrecadação seja ampliada. No momento, eu prego a melhoria da qualidade do gasto público, a melhoria da eficiência e da gestão. Os recursos que existem, se melhor gastos, produzirão os mais serviços que a sociedade espera. Ministro, no final de abril, quando o presidente Dilma anunciou a prorrogação dos contratos do Mais Médicos, ela também... Bom, vocês acompanharam aí parte da entrevista que o novo ministro da Saúde, Ricardo Barros, deu à imprensa. Agora a gente volta a falar um pouquinho sobre a questão dos empregos. E quem falou no final da manhã de hoje, início da tarde, foi o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que garantiu aí sobre a questão do investimento que levou à queda do emprego no Brasil. Mas é, de fato, um momento relevante para o país, não só pelas circunstâncias de ordem institucional, mas pela circunstância política. Quer dizer, o país, de fato, está aguardando uma ação e uma mudança no itinerário da economia. Quer dizer, um fato concreto é que no momento em que nós estamos vivendo essa recessão, e isso leva necessariamente a um aumento do desemprego e uma queda da renda, claramente isso afeta diretamente o bem-estar das pessoas, e é normal e é absolutamente legítimo que existe uma demanda hoje da sociedade por uma reversão da trajetória da economia, da trajetória do emprego e da renda. Portanto, o segredo agora é nós identificarmos qual é a razão, ou quais são as razões fundamentais dessa trajetória. E, do meu ponto de vista, não há dúvida de que o ponto mais importante é a queda do investimento, que levou à queda do emprego, que levou também, ao mesmo tempo, há uma diminuição da capacidade de oferta da economia, que mesmo com a demanda caindo, em algumas situações permitiu ainda uma resistência da inflação, além de outros fatores, no caso da inflação. Mas o fato concreto é que a situação
levou a uma queda de confiança também para os consumidores, que fez com que os consumidores também ficassem mais prudentes, os bancos e os concessores de crédito também passaram a ficar mais retraídos. Em resumo, todo um ciclo aí de deterioração da atividade econômica, as empresas passam a ter mais dificuldade, etc., e tudo isso leva a essa situação em que estamos vivendo. Bom, nós vamos continuar acompanhando aí as entrevistas dos novos ministros do governo Michel Temer e por isso nós podemos voltar a qualquer momento, mas por enquanto uma ótima tarde para você e nos acompanhe também no facebook.com/programa Acontece Agora.